que até concorda, né, com esses dados aqui, que a temperatura estava bem parecida, tanto a experimental quanto a teórica, então o cálculo de eficiência deu acima de 70%, e dos outros dois deu cálculo de eficiência 0,32 e 0,34, então 32% e 34%. E aí a gente calculou também o CP, né, do cobre e do óleo. Então a gente utilizou a massa que foi utilizada no experimento, e o C que a gente pegou na literatura, e o outro que foi dado pelo professor, e a gente conseguiu chegar nesses valores de CP, que são bem diferentes, assim, né, do que a gente viu na literatura, mas foi o que a gente encontrou através dos cálculos. E foi isso. Outra coisa também que a gente pode falar, né, mas aqui os meninos já falaram bem, que foi a questão do Q, né? No nosso experimento, nos nossos ensaios, não teve nenhum que deu o Q1 igual ao Q2, assim, né? Tudo que foi recebido por um corpo foi perdido pelo outro, não. Então, a gente pode ver que teve perdas no ambiente também. E foi isso. Ótima apresentação. Eu acho bom, às vezes, quando o primeiro grupo apresenta, porque o segundo já meio que vai fazer as correções, né? Da apresentação do segundo, né? Dos cálculos. Professor, porque assim, a gente teve bastante dificuldade para fazer isso também, né? Mas aí a gente já consegue ir acertando algumas coisas. Não, e não pense que eu acho ruim, não, certo? Às vezes a gente passa mais tempo, digamos, na primeira apresentação, porque a gente vê muita coisa, aí você já percebe e já altera. Isso é ótimo, certo? Porque vocês notam, né, já o erro que já pode ter acontecido nos cálculos, e eu notei aí as eficiências, né? Que é uma coisa que me chamou muita atenção, foi as eficiências aí que você encontrou. Sim. Muito boa, né? E foi justamente Pessoal, isso, né, professor? Assim, que baseado no grupo anterior, que a gente foi vendo também algumas coisas que a gente estava ajustando, né? Quando a gente podia ajustar e notamos desse resultado final aí. o bom, pessoal, assim, eu sei que alguns pode ser que não conseguem enxergar isso. É porque vocês notam onde está o erro, e eu duvido nunca mais, quando a gente estiver falando de eficiência energética, uma troca de calor, eu acredito que vocês veem trocadores de calor, né? Sim. Alimentos feitos, Uhum. né? Vocês sabem que existe uma eficiência, existe um coeficiente, né? Vocês notam, a partir de um simples experimento, que a eficiência não é 100%. Não é. Vocês estão notando. Nunca é 100%, né? Isso aí é uma Eu forma acho de vocês notar isso. Foi por isso que eu falei. Porque se vocês pegassem os relatórios que eu pego para ter esses dados, vocês iriam perceber, né? Vocês iriam perceber que lá não pede isso que eu estou pedindo para vocês. Não pede. É simples. Os relatórios são simples. Basicamente, ele só faz uns cálculos simples e pronto, acabou. E aí o que eu peço a vocês é exatamente para vocês notarem, né? Notarem exatamente o que está acontecendo. Porque simplesmente, como eu disse, é só chegar e fazer um relatório, fazer um cálculo simples e vocês não desenvolverem nada, eu não vejo aprendizagem, né? Ó, vocês foram além, vocês chegaram, acharam a temperatura que seria a temperatura de equilíbrio para os corpos, se eles tivessem, os corpos não, as substâncias, se eles estiverem realmente trocando, né? Isso aí foi além do que eu pedi, certo? Eu achei muito bom, né? Que vocês tenham como comparar. Eu vou dar para vocês, eu acredito que vocês não vão conseguir, posso até questionar, porque tanto essa eficiência deu baixa, que é os experimentos com cobre, né? Como também essas temperaturas de equilíbrio deram tão distantes. Vocês têm como dizer, Marcelo e Nathalie? Professor, eu não sei se né? Mas pode estar relacionado ao coeficiente a capacidade, né, calorífica do cobre, assim, que ele pode perder temperatura muito rápido, e aí também como o sistema está aberto, então, tipo, para adicionar, é uma garrafa térmica que não é muito eficiente, né, que pode ter várias perdas, e o sistema está aberto, o cobre, ele, do mesmo jeito que ele absorve calor muito rápido, ele também pode perder muito rápido, que ele vai fazer essa troca com o ambiente, até chegar na mistura. Exatamente. Agora, tem um detalhe que, se você,
não sei se vocês tiveram contato com os outros grupos. Uma coisa importante, qual é a massa que eu considerei de cobre? 5 gramas. Foi 5 gramas para todas as... Foi para todos. 5 gramas. Todos os grupos eu disse, considere 5 gramas. Sim. Então, se, assim, eu fiz essa consideração de 5 gramas. Então, quer dizer, e pode ser que alguns grupos que obtiveram esses dados, eles não usaram 5 gramas. Sim. Esse valor de cobre, por que eu botei esse valor? Né? Professor, você não botou o valor exato, porque muitos dos relatórios, eles não deixavam claro qual foi o peso, né, do cobre. Tanto que eu deixei para frisar durante a gravação, né, do vídeo, se vocês assistiram, eu deixei claro lá que a primeira coisa que tem que fazer era pesar o cobre. Pesar o cobre. Né? E aí eu deixo, não, vou deixar tudo igual e vamos ver o que é que dá. Porque se eu colocar tudo igualzinho, né, tudo igualzinho de gramas de cobre, né, a gente vai ver que mexer, né, com os cálculos e não vai dar tudo redondinho, né? Como você disse, então como dá tudo redondinho, né, é bom demais, né? Mas quando dá algo errado, que você tem que buscar, procurar saber por que deu aquilo errado, né? Isso é muito melhor do que simplesmente dar um cálculo redondo. Mas eu já sei por que está dando errado, por causa exatamente dessa massa. A massa, Essa então, massa não foi de 5 gramas, né, nos não ensaios. foi 5 gramas. Não foi 5 gramas. Certo. Tá? Teve, assim, porque, André, quais foram as massas? Variou. Eles variaram. Não era nada exato, não. Digamos assim, o relatório pedia, pese uma quantidade. Quem teve a curiosidade de ler o roteiro, pese uma quantidade. Ele não dizia quantidade, não. Tinha grupo que pesou, sei lá, 1 grama, o outro pesou 5. Eu tirei 5 porque exatamente um grupo pesou 5 e deixou claro, pesei 5 gramas. E os outros não disse nada. Não disse nada. Eu tinha que catar nos cálculos. Eu disse, não vou catar nos cálculos não, porque aí vai ficar tudo redondo. Então eu vou deixar 5 e ver como é que vai ser apresentado o processo, né? Então, quero mais uma vez parabenizar. Eu só quero que você volte na entropia. Você poderia voltar na entropia? Sim. Deixa eu ver aqui. Exato. Para substâncias 1 e aqui embaixo para substâncias 2. Certo. Pessoal, ó, uma coisa importante. O cálculo não está errado, certo? O que está... Clique só nesse menos 33, por favor. Deixa eu ver o que foi que você fez. Você pegou o B39 e diminuiu do... Eu peguei B31. o S2 menos S1. Aí que eu vou chegar para vocês e vou dizer uma coisa, né? Isso aí que vocês fizeram está errado. No outro grupo também estava errado, porque na outra eu não consegui ver porque estava na apresentação. Eu estava esperando outro grupo, provavelmente, que estava na planilha do Excel para facilitar para ver. Mas isso aí está errado, certo? Está errado. Aí seria... Esse delta S seria o delta S, porque vocês têm o inicial de cada um, de cada componente. Você tem o inicial de cada um. Só que vocês não vão com a temperatura, vocês não vão ter uma temperatura na qual ela vai chegar, de equilíbrio. Sim, eu tenho que fazer o S, que nem para água 1, eu tenho que fazer o S usando a temperatura inicial e outro para a temperatura de equilíbrio. Equilíbrio, exatamente. Aí eu calculo delta S para a substância 1 e um delta S para a substância 2? Exatamente. Certo. Exatamente. Se você fazer essa subtração aí, eu também já fiz isso para ver também o que vocês iriam fazer, né? Eles vão pedir para eles calcular a entropia, porque com certeza eles vão misturar, vão encontrar 2 S lá e vão subtrair, né? Eu não tive como explicar no outro grupo, porque era uma apresentação, não tinha como ver o que exatamente eles fizeram, mas achei estranho. Mas adiante também, a mesma coisa que eu disse. Ele pode dar negativo, porque é do sistema. Certo. Do sistema ele pode dar negativo. Mas entropia, variação da entropia total, que seria do universo, que é a soma da vizinhança com a do sistema, tem que estar sempre maior que zero. Sempre. Ou igual ou maior. Mas para processos reversíveis, ele é igual a zero. Para processos irreversíveis, que são processos na quais a gente tem mais contato, ele sempre vai dar maior que zero. Certo. Okay? Então, aí vamos para o outro detalhe, né? Você tem a temperatura inicial para digamos, para a água 1,
e tem a temperatura inicial para a água 2. Se você tem o calor que seria o Q1, e você vai ter o Q2, né? O Q1 é só porque é da água 1 e Q2 para água 2. Mas aí o Q eu vou usar o mesmo, né? Só vou mudar a temperatura. Porque... E vamos outro detalhe. Outro detalhe. Você colocou que, olha a forma, não é Q igual a MCP delta T? Sim. Só que aí é a variação que você fez, certo? Você fez como se fosse um balanço de massa aí. O Q1, exatamente, o Q1 seria exatamente qual seria o calor dele para aquela temperatura que ele estava. Não seria dessa variação. Você consegue enxergar isso? Não, o Q1 foi da variação, que eu usei a temperatura de equilíbrio menos a temperatura inicial. Aí é que eu vou dizer para você. Isso aí é como se fosse um balanço. Para a temperatura que ele estava no momento. Seria um MCP-T. Sim. MCP-T, não ΔT. ΔT foi o que variou, tá certo. Esse Q1 tá certo, mas estou dizendo para o cálculo de entropia. Tá, então vou ter que calcular mais 2 Qs para cada substância. Exatamente, que é o estágio que ela está. Tá, certo. Não é da variação, esse Q é da variação, que você realmente calculou, tá certo aí que você fez. Esse Q1 tá certo, mas esse Q é da entropia. É do estágio que ele está. Então seria um MCP-T, não ΔT. Certo. O estágio de temperatura que ele está. Aí você ia ter uma entropia. E aí você ia ter também outra quando chegasse na área do equilíbrio. Aí você teria o inicial, o estágio inicial e o estágio final. Aí você teria então das duas formas, tanto por sistema não, por a substância 1, que seria a água 1, né, e a água 2. Não sei se certo. você conseguiu entender, Nathalie. Deixa eu só ver então. Essa parte aqui tá certo, eu vou deixar tanto para água 1 quanto para água 2, porque é no equilíbrio. Exatamente. Aí eu vou calcular para água 1 um Q igual a MCPT inicial e outro Q igual a MCPT equilíbrio. Exatamente. Aí eu calculo o S para o Q inicial com a temperatura inicial e o S para o Q em equilíbrio com a temperatura de equilíbrio. Exatamente. E aí o delta S para esses dois S's. Aí você vai, se você puder fazer o gráfico, você teria um gráfico na qual você ia perceber a entropia do sistema aumentando. Certo. Você vê nitidamente o gráfico. E até de dispersão ele poderia ser. Seria entropia no eixo Y, e seria, digamos, etapa 1 e etapa 2 embaixo. Etapa 1 e etapa 2. Você poderia botar etapa 1 e etapa 2 para a água, e etapa 1 e etapa 2, que seria uma sequência, né? Uma subida e uma descida, automaticamente. Ou seriam duas subidas, uma subida mais alta, outra uma mais inclinada, outra menos inclinada. Vai ser algo mais ou menos assim. Uhum. Certo. Pode falar. Não, eu ia só falar que deu para entender que a gente vai fazer as alterações. Deu, né? Deu. Eu percebo essa alteração. Aí isso aí também reflete nesse ΔS. Sim, com certeza. Vai alterar o ΔS. E você já sabe que esse ΔS não é esse... Porque, perceba, né? Esse Q1 é como se for no ΔS, seria já o pau ΔS. Seria já um pau ΔS já. Que seria um ΔQ. Não é. Seria. Por um S1, não. Seria exatamente o que para aquele estágio exatamente energético que ele está. Uhum. Ó, para vocês, para facilitar o entendimento, ó, deixa eu lembrar uma coisa a vocês. Vocês falaram de Carnot, não falou? Falaram de Carnot? Vocês lembram ainda, né? Que ele vai dizer, né, da questão da eficiência térmica, de transferência de calor. Da onde surgiu a entropia? Foi exatamente daí. Não existia uma fonte, né, quente e uma fonte fria. Assim, tenta imaginar, né? A fonte quente e fria. Mas quem está no estágio quente, né, ele tem um calor Q. Ele tem um calor Q. Que esse calor Q ele vai passar por um sistema na qual ele vai realizar trabalho e vai consumidor, que seria o Q frio, né?
Seria o Q que descartou, né? Quando você calcula o Q, aquele Q lá de cima, não é o Q de variação, é o Q do estágio que ele está. Então, se fosse fazer um S1, então é o Q sobre T, que é exatamente de onde surge a entropia, é o Q sobre T, no nível mais alto de energia. Vocês estão conseguindo? Marcelo, falou? Eu não entendi não. Sim, professor, deu para entender. Não. Tá dando para entender. A gente, baseado nisso, como o senhor citou, tem essa variação, a gente seria também para referentar os gráficos. Eu queria, tipo, 3, esse inicial, o térmico e o final? A forma como vocês vão apresentar, vocês vão colocar tudo junto, se não vão, aí é com vocês, certo? Eu acho que ficaria mais visível um de dispersão. E aí você tem um ponto inicial, e ele vai ligar para outro ponto que vai ser um ponto mais alto, né? Mas também, se for em blocos, como o grupo de Emerson fez, também dá para perceber também, com blocos, né? Porque, lembrando, ia ser um estágio 1 e um estágio 2, que no caso esse estágio 2 seria o estágio de equilíbrio. E você, no mesmo gráfico, também poderia colocar também como que estava acontecendo no outro, e outro não ia ter um estágio também, um estágio 2, daria para colocar tudo no mesmo gráfico. Mas também se fazer gráficos distintos, é com vocês. Mas acho que dá para colocar tudo num gráfico só, para o sistema, né? Eu estou falando de cada substância do sistema. Eu espero que Emerson, se saiu não. Emerson e Fernanda tenham percebido o que eu falei, que agora fica mais fácil de mostrar, porque como vocês estão na companhia no Excel, fica mais fácil de mostrar. Ok? Entendi. Ok, professor. Ok? Mas gostei, viu? Gostei mesmo. Muito obrigado por vocês consertarem.